Boa tarde, estamos começando mais um podcast, Nele Pode, e hoje com um tema de nele pode ser um adorador? Sim, com certeza podemos, né? Queria já deixar um versículo que está em João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que adoram e adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Hoje nossos convidados aqui, estamos com o presbítero Isaías Amaral, o evangelista Rodrigo Bastos e o irmão David Antiqueira. Então, já começando pelo irmão Rodrigo, se apresentar, irmão, e seu ministério, dias de culto. Amém. Boa tarde a todos, né? Todos os nossos amigos, né? Ouvintes, nessa tarde, início de noite, né? Meu nome é Rodrigo Bastos, né? Congrego na igreja Ministério Pentecostal Luz para as Nações, do bairro Castelo Branco, né? Meu pastor Eduardo Escobar e a pastora Rosa Escobar. E estamos gratos a Deus, né, por estar aqui com vocês, né, nessa noite, poder falar um pouco, né, de Jesus, um pouco da nossa história, né, um pouco da nossa fé, né, um pouco do nosso trabalho que a gente faz aqui na cidade de Rio Grande, né, e estamos alegres, né, que Deus abençoe cada um que ouvir essa live, né, abençoe cada vida, né, que ouvir as palavras, os testemunhos aqui, as canções também, vamos ministrar, que Deus venha, né, falar cada vida, cada coração nessa noite, né, e desde já agradecer o convite já, nosso irmão Graça, né, meu amigo pastor Alex também, que deve estar vendo a gente lá, né, que Deus continue com essas portas abertas aqui, para que vocês possam continuar trazendo pessoas, para que o reino de Deus seja edificado, né, para que Deus venha falar através de cada vida que vier aqui, testemunhar, pregar a palavra, né, louvar o nome de Jesus, né, e essa é a minha saudação inicial. Então, muito obrigado, irmão. Glória a Deus. Também o nosso amigo e irmão presbítero Isaías Amaral. Amém. Apresentar-se, irmão. Meu nome é Isaías Amaral. Em primeiro lugar, eu sou cristão, que amo o Senhor. E dizer que eu sou uma pessoa comum, simples, esse como qualquer um que está escutando em casa. Minha esposa, sou casado, Alice, Renata, Silveira do Amaral, tenho 2 filhinhos. Congrego na Igreja Assembleia de Deus durante toda a minha vida, onde na Campos Salles 459 ali, colaboro, da escola bíblica, o pastor presidente, o pastor Davi. Então, sou uma pessoa simples, como qualquer um de nós, pessoas comuns, e é isso que faz o reino ser grande. Deus conta com pessoas comuns, pessoas simples, que queiram colocar a mão no arado. Amém, glória a Deus. Somos adoradores, né? Também o nosso irmão David Antiqueira, esse é meu amigo desde pequenininho. Agora ele é ainda pequenininho, né? Hoje ele é maior do que eu. David Antiqueira, pode te apresentar, falar sobre o teu ministério, dias de culto, endereço. A paz do Senhor Jesus Cristo, agradeço essa oportunidade, agradeço ao anjo dessa igreja, a qual está à frente desta obra, a qual tem alcançado muitas vidas. É um prazer estar junto desses irmãos nessa mesa. Agradeço ao Sandro, a qual me estendeu este convite. Glória a Deus. Eu congrego no Ministério Adoradores em Cristo, a qual temos à frente o nosso pastor amado Cleito Soares, a qual tem nos conduzido no caminho da salvação. Temos cultos na igreja sede às quartas-feiras, às 3 da tarde e às 8 da noite, aos domingos às 9 da manhã e às 7:30 da noite na igreja sede. Temos o nosso encontro, o culto de oração todas as sextas no ministério, a qual tem uma igreja no bairro São Miguel, na General Camisão, esquina Alberto Torres, a qual nos encontramos às sextas-feiras, como eu falei, e todas as noites de sábado às 7:30 nos reunimos para adorar o Senhor. Glória a Deus. Então já está feito o convite para quem quiser comparecer em qualquer das congregações, né? Porque nosso Jesus
é um só. Né? Amém. Então, o nosso projeto, eu e o pastor Alex, quando Deus deu esse projeto de fazer um podcast e trazer testemunhos, e trazer palavras e orações, nosso projeto já foi pensando numa igreja universal. Amém. Todos somos, né, corpos de Cristo, então, né, então a gente tem que ser uma igreja só, né? O texto que o irmão leu é a base do podcast de hoje? Sim, o nosso tema pode ser um adorador. O irmão falou aí que Deus é espírito, né? Sim. E importa que adoraremos Ele em espírito e em verdade. É verdade. E a pergunta que com toda humildade faço com os companheiros aqui, Sim. a nossa carne, isso aqui que a gente tem, consegue adorar a Deus? Não. Eu penso que não, né, irmão? Se não for em espírito, não. O que os irmãos acham? Essa carne aqui consegue adorar a Deus? Biblicamente, né? Porque a gente como ser humano, né? A gente às vezes comete equívocos, como a gente é carne. Sim. Mas Gálatas capítulo 5 vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não faceis o que quereis. Ora, se sois, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, idolatria, porfia, iras, contendas, e por aí vai. Sim. O fruto do Espírito. Então, como conseguimos adorar a Deus se nós estamos na carne? Todo mundo está na carne aqui. Né? Estamos na carne, né? E Deus é Espírito. Como é que se dá isso? Como é que a gente consegue ter acesso ao sagrado? Como é que a gente consegue ter acesso ao que vai além do nosso entendimento? Porque a gente está falando de algo que a gente tem, o próprio Paulo vai dizer, a gente olha para um espelho. Como a gente vai relatar e falar algo que está acima de nós? A gente só tem um veículo, é a Bíblia. E eu quero decorrer no restante essa pergunta que eu Glória a Deus. É muito bom cada dia a gente ouvir um pouco mais da palavra e poder entender a palavra, né? Queria já ressaltar que esse podcast tem o oferecimento do Ministério do Bom Samaritano, onde eu congrego, ali na República do Haiti, 604, com os cultos aos domingos às 20 horas. E também hoje nos oferecendo também o programa, o Telecarinho, telemensagens, né? Mega mensagens, Telecarinho, mega mensagens, ali de Seu Tony, ali na Saldanha Marinho, e o telefone ali é 3232-5555. E já deixo avisado um convite a todos que estão nos assistindo e aos irmãos aqui, que está chegando o Dia da Mulher, então mandar aquela mensagem, né? Aquela mensagem para a esposa, para filhas, né? Mandar aquela mensagem de coração e de carinho, né? Então, agradeço ao seu Tony por estar junto conosco aí, né? Telecarinho, e agradeço desde já os irmãos. Queria pedir para o irmão Isaías, o senhor poderia fazer uma oração para nós? Sim. Senhor Deus e Pai, estamos aqui com nossos irmãos, Pai. Somos pessoas comuns e simples, Pai. Deus, somos Deus Santo desconhecidos, Pai. E não procuramos o holofote, Pai, não procuramos, Pai, estar na frente de algo. O objetivo aqui é que o Teu reino venha a ser anunciado, Pai. Que o Teu reino, Pai, venha a ser falado, Pai. Aonde, Pai, essa conversa, Pai, essa agradável conversa chegar, Deus Santo, venha tocar em corações, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, por cada irmão meu que está aqui. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que aqui está, Senhor. Deus, eu também oro, Pai, para as pessoas que estão em casa, Pai. Deus, às vezes elas podem olhar para cá e ver pessoas falando bem, outras Deus Santo bem arrumadas, mas que elas nunca venham se esquecer que nós somos pessoas que nem elas, passamos as mesmas dores, as mesmas dificuldades, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, levantando a bandeira do Evangelho, porque o Senhor é a nossa bandeira, o Jeová Nissi é a nossa bandeira. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então continuamos com o nosso podcast, onde a palavra de Deus é muito bem-vinda, né, para até mesmo o pessoal de casa que está, aquele que ainda não conhece, né, não conhece a Cristo,
poder chegar, né? Porque uma coisa eu falo muito aqui nos meus dias de podcast, que é eu um dia e o pastor Alex no outro, né? Então, nos meus dias eu falo muito que tem muita gente na rua que ainda não conhece o Evangelho, que hoje é uma coisa quase que impossível de não conhecer o Evangelho, de ouvir falar, né? Mas conhecer a fundo, né? Tem muita gente que não conhece, por quê? Porque tem aquele receio de chegar numa igreja, numa denominação, pelo jeito que vai ser recebido. Porque tipo assim, ó, muita gente que está na drogadição se acha inferior às pessoas dentro da igreja, né? Ele acha, não, eu não tenho direito de entrar porque eu vou ser maltratado, eu vou ser mal visto, né? Que infelizmente em alguns lugares sim, né? Mas Deus trabalha no coração de muitos pastores que abraçam essa causa, abraçam esse pessoal que está na drogadição, que está, né, no álcool, né? O pastor André faz um excelente trabalho, o pastor André do Elias. Sim, José de Elias. E os pastores hoje estão abraçando mais, né? Porque, tipo, assim, quando era antigamente, era meio que restrito, né? Meio que restrito a igreja. Até fica uma dica, né? O pastor André é um fenômeno da nossa cidade já de anos, né? Experiência, testemunho, tem N, né? Já tive a oportunidade de organizar algumas vigílias com ele. Sim, eu conheço. É uma bênção ele, uma bênção. E aproveitar já pedir o testemunho do irmão David, porque eu conheço ele desde pequenininho, como falei, né? E conheço o testemunho dele também, né? E então por isso que eu fiz questão de convidar, faz mais de meses, né? Que a gente está acertando para o irmão vir aqui, né? Então, esta noite é uma honra poder testificar a glória deste Deus vivo, né? Não viemos aqui para glorificar a placa de um ministério, como o irmão falou, Jeová sim, o Senhor é a nossa bandeira, mas esse mesmo Jeová, ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Amém. Meus amados irmãos, não tem como eu passar no meu testemunho sem eu glorificar a Deus pela vida de cada irmão, a qual o Senhor me dá a oportunidade neste tempo de estar congregando, a vida do meu pastor, aquele a qual o Senhor permite que eu venha a ser discipulado, um irmão Patrick também, a qual foi resgatado, a gente sempre diz do lixo. E eu quero falar, meus amados irmãos, eu comecei a beber com 6 anos de idade, o Santos está aqui, para vocês terem uma noção, no meu bairro, com 6 anos eu era conhecido pelo nome de uma entidade. Por que eu era o nome de uma entidade? Porque eu ia nas festas de aniversário, eu ia no boteco, eu dizia que eu estava incorporado para ganhar um pouco de cachaça, não sei se o irmão nós conversava agora. Com 11 anos eu comecei a usar maconha. Com 14 anos eu cheirava cola, tiner. Com 16 anos eu conheci a cocaína. Me casei com 18 anos, tinha uma vida estável. Minha esposa veio de outra cidade para nós nos casarmos. Tinha um trabalho bom, trabalhava como representante de uma empresa bem conceituada. pode falar o nome da empresa. Na Unilever, era promotor de vendas, vendia roupa, trabalhava de motoboy, mas tive a ideia de começar a vender drogas. A palavra de Deus diz que certa vez o povo murmurava, porque o Senhor tinha tirado eles do Egito, e eles falavam que no Egito eles tinham peixe de graça, né? E era assim a minha vida. Eu era um escravo, só que eu acreditava que as coisas vinham de graça. Eu trabalhava dia e noite, vendia droga, mas não comprava um capim para mim. Chegou um tempo, com 25 anos, a minha esposa se suicidou por conta disso, não pela minha fraqueza emocional, meu afastamento não conhecia Deus, não era nenhum afastamento, mas a gente vai caminhando a caminhos contrários da palavra, a gente está se afastando do nosso Criador, um abismo. Eu caí para dentro da droga, eu traficava por mês, meus cálculos eram sempre de 50 mil, eu terminava o mês devendo 2 mil, 15 mil. Tomei 36 faixas pretas. Fui para uma clínica de reabilitação, fiquei 3 dias. Tomei choque na cabeça. Eu busquei a cura em diversas formas, mas não encontrei. Me aproximei no primeiro momento do Senhor Jesus Cristo e não encontrei a cura.
Porque, meus amados irmãos, se a gente buscar Jesus pelo que Ele pode fazer, Ele faz muitas vezes, mas a gente não vai permanecer. A palavra nos diz que certa vez Ele curou 10 leprosos. E quantos voltaram? Era samaritano. Não é? Mas, ao passar do tempo, o Senhor é misericordioso e a graça dele me alcançou. Amém. Só que a palavra de Deus nos diz, né, meus irmãos, que muitas vezes o vaso não está da forma a qual o Senhor quer usar. E algumas palavras dizem que o vaso se quebra na mão do olheiro, outras dizem que o olheiro quebra o vaso. E eu prefiro acreditar nas duas palavras, porque tem momentos que a gente tem que nos quebrar na mão do olheiro, mas tem momentos que o olheiro tem que nos quebrar, né? E eu me afastei, não foi só uma vez. Eu quero aqui passar o porquê que não tem como eu não falar dos meus irmãos nesse momento, a qual eu quero mandar um abraço, dizer ao meu pastor o quanto eu amo ele e a cada irmão do ministério. Porque ao me afastar, certa vez Pedro foi por cadeias, e Pedro era um homem de concupiscências, mas desta vez a qual Pedro se encontrava preso, era porque Herodes perseguia a igreja, e após assassinar Tiago, ele colocou Pedro em cadeia. E teve um momento na minha vida a qual eu estava em cadeias, irmão, a qual eu estava preso às amarras de Satanás novamente, por conta da minha concupiscência. Mas diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 5, e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Meus amados irmãos, há uma promessa a qual o Senhor Jesus colocou sobre a vida de Pedro, que sobre a pedra a qual ele edificaria esta casa, Satanás não reinaria. E hoje eu estou aqui porque muitos irmãos no passado oraram por mim, e hoje eu não glorifico esses irmãos, mas sim glorifico a Deus pela vida preciosa de cada irmão, meus amados irmãos. Esta é a verdade, meus amados irmãos. Este mesmo Pedro entendeu algo que eu entendo agora, porque eu estou num processo de restauração, irmãos. Pedro, após 3 vezes negar o Senhor Jesus Cristo, antes disso, Pedro, a igreja do Senhor, a qual desde o princípio deu trabalho para o Senhor, mas o Senhor é bondoso, irmãos, Ele não nos abandona. E Pedro em Atos tem um encontro com o Senhor, e após 3 vezes o Senhor perguntar para Pedro: tu me amas? E Pedro respondeu: sim, sabe, Senhor, que eu te amo mais do que todos. O Senhor disse: então apacenta minhas ovelhas. Hoje nós estamos aqui, meus amados irmãos, para que aquilo que Neemias entendeu quando foi restituir o templo. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque Neemias também, o primeiro muro que ele restituiu foi o portão das ovelhas. Nós estamos aqui para que ovelhas, a qual são deste rebanho e a qual ainda não foram chamadas pelo pastor, venham a saber: o pastor está esperando elas, ansioso, porque o Senhor Jesus Cristo é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor, né? Esta é a verdade. Estamos aqui para que o nosso testemunho venha alcançar pessoas que por algum motivo, da mesma forma que eu, saíram da casa do pai, assim como a egípcia, a serva de Abraão, Agar, certa vez saiu, mas ela foi para o deserto de Sur, e o deserto de Sur é um deserto a qual em hebraico, quando traduzimos para o português, é o deserto das muralhas, e ali tinha um anjo do Senhor que dizia: volte para a casa do Senhor. Se por algum motivo você saiu, este dia nós nos colocamos como anjos do Senhor, dizendo: volte para a casa do Senhor. O Senhor tem uma obra na vida de cada um. Estamos aqui também nos assistindo Maria de Lourdes, mãe do nosso irmão David aqui. Dá um abraço, um beijo para ela, dizer que eu amo ela. Nosso irmão presbítero Mateus Fontes, Alex Santos. É o dono da canção que eu vou lá de Goiás. É o dono da canção que o irmão vai louvar, Apóstolo lá de Alex, Goiás. Aleluia. Irmã Rosângela Fonseca, Deus abençoe vocês. Aleluia. A minha irmã pastora Lilian de Paula, a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mais pessoas aqui ao longo, a gente, na medida do possível, vamos lá. Irmão, então, pode nos mostrar a música desse irmão Alex, acompanhe ele também.
Eu acompanho ele também, o irmão me passou o link dele, eu acompanho ele também. Muito bons hinos, assim, é bem espiritual. Amém. Vamos ministrar o primeiro louvor, né? Que é uma mensagem muito forte, né? Onde Deus me leva a ministrar em alguns lugares, né? A gente tem cantado essa canção do meu amigo Alex Santos, né? Com a gente online, lá em Goiás, sai em Goiânia, né? A terra do sertanejo lá, né? E Deus tem levantado pessoas lá para o sertanejo gospel agora, né? Daniel Samuel, o Alex, o Zé Macadirano que voltaram agora de novo com a dupla, né? Então, o meu segmento maior é esse, né? A música sertaneja gospel e o gaúcho também, né? Somos parte da Banda Missão Divina. Um abraço a todos os irmãos da Banda Missão Divina, apóstolo Paulo Fernando aí, pelos irmãos da banda, né? Que Deus continue usando cada um, né? Que Deus seja levantado neste último tempo, né? Para louvar o Senhor, né? Que seja um ministro de louvor. A diferença entre o cantor e o ministro de louvor, né? O ministro de louvor, quando ele canta, ele leva a palavra através do louvor, né? Ele leva a palavra com a unção de Deus, né? E meu amigo Alex Santos é homem que tem a unção de Deus. Ele tem mais de 500 hinos, né? Feitos pela sua autoria, né? E aonde eu vou, Deus tem me agraciado poder louvar o louvor dele, né? Para que Deus venha falar com vidas, né? Glória então, ministrar o louvor dele está difícil prosseguir, né? Está difícil prosseguir, está na prova, está no processo, mas Deus fala para vocês essa noite aqui, através dessa rádio, dessa televisão, que você vai ser exaltado não por mim, mas pela mão do Rei Jesus, né? Suporte o processo, que Jesus vai abençoar a tua casa e a tua família nessa noite. Glória a Deus. Você diz que está difícil prosseguir e não consegue pôr um fim nessa solidão. A angústia tomou conta de você e você pra ninguém ver diz que está tudo bem. Quem te vê acha que está tudo bem, não sabe o vazio que você tem. Mas só Deus te sonda por dentro e por fora e conhece a sua dor. Quem te vê acha que está tudo bem, não sabe o vazio que você tem. Só Jesus te conhece por dentro e por fora e conhece a sua dor. Mas sofrer é escola no deserto pra aprender. Sofrer não será sempre pra você. Um dia tudo isso vai passar. Sofrer, eu entendo que é processo de lapidação. Quem suporta será pra Deus campeão, aprovado pela mão do Rei Jesus. Quem te vê acha que está tudo bem, não sabe o vazio que você tem. Mas só Deus te sonda por dentro e por fora e conhece a sua dor. Quem te vê acha que está tudo bem, não sabe o vazio que você tem. Só Deus te sonda por dentro e por fora e conhece a sua dor. Sofrer é escola no deserto pra aprender. Sofrer não será sempre pra você. Um dia tudo isso vai passar. Sofrer, eu entendo que é processo de lapidação. Quem suporta será pra Deus campeão, aprovado pelas mãos do Rei Jesus, do Rei Jesus, do Rei Jesus. Glória a Deus. Eu acho
espiritual as letras desse irmão, né? Pelo menos as que eu vi ali. É Deus trabalhando, né? Deus trabalhando através do louvor. Que sejamos adoradores, né? O senhor me corrige se eu estiver errado. Sâmia Amaral. Isaías Amaral. Não. Aqui. Sâmia Amaral. Sou irmã do Isaías. A Samara. Que para mim pareceu Sâmia. Por isso que eu lhe falei. Samara, me corrija. Samaia. Então sim. Eu li Sâmia. Ela botou aqui, sou irmã de Isaías. Glória a Deus. Aí eu disse para o irmão, se eu errasse, me corrigisse, porque a pronúncia do nome é... Cristian Ferreira. Continua assim, meu irmão David. Tu és um homem de Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Tiago Souza. Deus seja glorificado. Glória a Deus. Pastor Alex Matos está assistindo. Josi Eric, boa noite. Boa noite para o Josi. Não sei se é irmã ou irmão. Josi Eric. Acredito que seja meu irmão, casal provavelmente. Josi e Eric, deve ser. Glória a Deus. E mais gente aqui nos assistindo. A Deus de já peço para que todos compartilhem, que marque alguém, né? Aquele que está precisando de uma palavra de Deus, que está precisando ouvir um louvor, porque esse podcast hoje ele é ao vivo pelo Facebook da Rádio Zona Sul, mas durante a semana ele vai passar no YouTube e TV Mar também, né? A TV Mar, canal 14, né? Então, tudo que a gente hoje plantar aqui sobre a palavra de Deus, com certeza vai entrar no coração de alguém, né? Eu sempre também digo nos podcasts que eu faço, que eu participo, eu sempre digo, né, que essa obra não seja em vão, que nós possamos ver com nossos olhos os frutos dessa obra, né? Nós possamos ver, né? Quem sabe aquele amigo que nunca quis ouvir de Cristo de mim, eu falando, ou os irmãos falando, e pelo meio de podcast ele vira reconhecer que o que a gente fala há tempos é a verdade, né? Porque tem muita gente que hoje ouve o testemunho do irmão, né? Escuta um louvor, a letra do louvor fala com a pessoa diz assim, realmente é só Cristo para me salvar, como ele fez comigo, né? Ele fez comigo, ele fez com o irmão David. Certamente bons testemunhos tem na vida do irmão e do irmão também, né? Porque nós servimos a um Deus que Ele nos provê a vitória, né? A luta é grande, mas a vitória é bem maior, né? Queria o irmão Isaías pudesse trazer um versículo de quando, não sei, o irmão deve ser há muitos anos convertido, né? Um versículo que lembra assim o irmão esse versículo que fez eu procurar realmente Jesus e conhecer Jesus. Foi João, no capítulo 3, Evangelho de João, a mulher samaritana, o 4. Disse-lhe Jesus, se tu conhecer, o 10, disse-lhe Jesus, se tu conheceres, e tu com o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado? Respondeu-lhe e disse-lhes, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que lhe der se fará nele como uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. O senhor poderia falar para o pessoal de casa sobre esse versículo? Em primeiro lugar, assim, a gente fica às vezes imaginando que o Evangelho, Deus ele vai erguer pessoas. Deus é poderoso para honrar,
Deus é poderoso para nos colocar aonde quer que for. Só que o Evangelho é algo simples. É algo simples. A menina que era serva da mulher de Naamã, não aparece o nome dela na Bíblia, aparece? Não. Mas ela apontou o caminho, correto? Sim. O menino que estava na multiplicação de peixes, fala o nome dele? Era o apóstolo, mas ele estava ali para o milagre começar. Sim. Estava ali? Então, a gente tem N passagens. A menina que estava na oração, quando estava orando por Pedro, foi ela que escutou o anjo. Olha só, todo mundo estava dizendo, foi ela que fala o nome dela? Não fala. Então, a Bíblia vai ter N passagens de pessoas que foram importantes, porém não são citadas. A sogra de Pedro também. Perfeito. A sogra de Pedro. Perfeito. Então, irmãos, o Evangelho ele é feito por essas pessoas que um dia, tenho certeza, o irmão falou aqui que pessoas oraram pela vida dele, né? Pessoas que a gente não conhece, olharam, se condoeram o seu coração e disse, eu preciso dar um abraço nesse moço. Então, o Evangelho é isso. Às vezes a gente acha que para a pessoa fazer a obra tem que ser o missionário, tem que ser o pastor. E aí vem o meu trauma hoje com a igreja, porque as pessoas elas querem fazer missão no Paraguai, querem fazer no Nordeste, querem fazer em N lugares. Eu disse, Deus, que tu toques no coração do meu irmão, que ele entenda que o vizinho também é uma alma, que o colega de trabalho também é uma alma. E hoje, o desafio de ser alguém simples, comum, como eu falei, é o evangelismo urbano, sabe? O evangelismo de pessoas que a gente conhece, pessoas, amigos que a gente tem, numa fila do banco. Então, tem um teólogo que diz o seguinte, seja a Bíblia que o mundo não lê e seja a igreja que o mundo não vai. Aquilo, retornando àquilo que eu falei no início ali, eu achei o tema do texto quando eu comentei com o pastor, o irmão Alex, né? Um adorador por excelência. O que é excelência, irmão? É dar o melhor. É ser é se esvair, ter um esforço. A gente consegue ser assim todos os dias, irmão? Não tem. Irmão, não tem. existe como ter uma consequência de ápice, onde não tem, irmão. E é por isso que eu trago. A gente é humano, sabe? A gente vai cansar, a gente vai se fadigar, só que aí vem o Espírito. E é isso que Jesus fala para a mulher samaritana. Se tu tomar dessa água aqui, tu vai voltar a ter sede, humanamente. É humano. Mas se tu tomar da água que eu te der, tu nunca mais vai ter a sede. Porque a água que eu te der, ela vai jorrar para a vida eterna. Olha só, o que Jesus estava falando para ela, Jesus não tinha falado ainda para os discípulos. Porque Jesus se revela para aquela mulher como Messias. E olha o que Jesus fala para ela, e não derrubando. Jesus dá o primeiro passo, Jesus manda chamar o marido dela, ela disse que não tinha marido, ela falastes bem, e a primeira coisa, toda pessoa que se aproxima de Jesus, é necessário, por mais errado que você esteja, mas é necessário ter sinceridade. Irmão. Sim. Sabe? É necessário ser sincero. A vida daquela mulher estava avessa, de ponta cabeça, mas ela teve sinceridade nas palavras. E aí Jesus fala para ela o seguinte, olha só, Deus é Espírito. Se o Evangelho, irmãos, ele não contenta o teu coração, se o Evangelho não preenche o teu coração, nada mais nessa vida vai preencher. É verdade. Se o Evangelho não te traz um contentamento de alma, nada mais vai te trazer esse contentamento de alma para a tua vida. E o ser humano, ele vai buscar, aqui ó, olha o testemunho que o irmão tem aqui, eu conheço o irmão Rodrigo aqui também, todos nós somos pequenos. O ser humano, na sua trajetória, ele vai buscar N lugares para beber água, ele vai achar, não, é lá que eu tenho a diversão, é lá que eu tenho a curtida, é lá que eu quero isso. E olha só o que Jesus fala para ela, Deus é Espírito. Essa carne aqui, ela não consegue adorar a Deus porque está na palavra. Não existe como eu lutar contra essa barreira, não existe. Mas como eu consigo? E aí a gente tem, né,
N pessoas que dizem, eu adoro Deus do meu jeito. Eu adoro as pessoas, eu adoro não. Eu digo assim, meu Deus, como as pessoas falam isso aí, enganou seu coração. Eu adoro Deus do meu jeito. Outro que eles falam, não, eu gosto de adorar Deus em casa, lá no meu canto. Então tu vê que as pessoas criam para si moldes e receitas que não dão certo. Desigrejados agora. Os desigrejados, sabe que assim, olha, irmão, os desigrejados, a gente respeita a mágoa deles, a deles, mas não é motivo para abandonar, não é motivo. E voltando, quando Jesus fala para a mulher samaritana, Deus é Espírito, e importa que adoramos a Ele em Espírito e verdade, nós só conseguimos adorar a Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sem esse sacrifício, é impossível de se achegar a Deus. É impossível. E é o sacrifício que é o divisor de águas para nós nos achegarmos a Ele. E o segundo tópico é de verdade. Todo mundo que se achega para Ele, a intenção do coração, ela conta muito. Você vai ver pessoas dentro da igreja que o corpo está presente. Este povo me louva apenas de lábio. Então, o corpo está ali. Porém, quem está louvando e adorando também conta, porque tem que ser de Espírito. Verdade. De verdade. Espírito de verdade. Glória a Deus. A irmã Jana Miranda está nos acompanhando aqui. Paz aos irmãos. Vladimir Gadeia de Ávila. Está morando lá no Nordeste, meu amigo, me ensinou muita gente da Assembleia de Deus a professor aí, grande Rodrigo. Abraço, Vladimir aí, nosso amigo grande aí. Rodrigo, abraço direto de Fortaleza. Amigão aí, o grande saiu professor daqui para ir aí. para lá ganhar o pão dele lá. Glória Uma a Deus. bênção totalmente. Diz para ele voltar para a igreja, irmão. Uma bênção. Isso aí Deus voltar. vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Aleluia. Já o primeiro passo a gente está vendo aqui, né? Já o primeiro passo é ele entrar em contato aqui conosco e deixar uma. Isso, ele participa de nós mais lives lá possamos também. também Faz o TikTok lá. Fé vem pelo ouvir da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Evacedo Santos, que Deus continue abençoando sua vida sempre. Abraço. A irmã dele também tá, a Lara, né? Suelen Pereira. Lara Amaral, Yara Amaral, né? Boa noite, aqui é o Marcelo, compadre do irmão David. Que a cada dia ele plante cada vez mais a palavra de Deus nos corações das pessoas. Esse cara é muito abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Família dele, é uma alegria. Vemos ele se aproximando de Deus e começando uma caminhada a qual eu tenho certeza que Deus vai usar ele muito. A glória do Senhor Jesus Cristo. O Rodrigo Alemão, que está sempre nos acompanhando também, ele estava de agora me perdi a palavra de. Ele estava numa casa de resgate, ele era Monitor, isso. Acho que Ele estava de monitor lá. Não sei ele dizer, eu sei que ele assiste de lá. Ele fala que o pessoal está assistindo. O pastor também do Neemias entrou aí, o pastor do André entrou também. Se ele está ainda não, mas estava aí. Deus. Silvana Filsen, pastora Silvana Filsen, lá do Senantes, ali Boa Vista também, né? Ali no viaduto ali. Já esteve aqui conosco também, muito abençoada. Ela assim, ó, gosta de fazer trabalho na rua, e ela vai muito ali por volta da Coronel Sampaio, aquela volta ali, ela faz muito trabalho à noite ali. É uma bênção ela também. Lisete Almeida, Yara Amaral, a paz do Senhor. É sua irmã também, glória a Deus. Ela ganhou, essa é a minha irmã, ela e minha mãe ganharam a minha família todinha para Jesus, no joelho. Lisete Almeida. Eu tenho 11 irmãos, sobrinhos, todas elas foram ganhas por ela. Glória a Deus. Uma menina simples, no meio do mato, que se colocou diante de Deus vivo. E Deus transformou a vida dela e a minha também. Glória a Deus. Elias Freitas assistindo. Glória a Deus. Pastor Paulo Fernando. Essa banda aí, pastor Paulo aí, vamos bem-vindo, assistindo pastor. e muito mais. Outro louvor, irmão?
Amém. Vamos louvar aqui o louvor que 19, nós... 10. Esse louvor é bem do pastor Alex, né? Mas a gente toca na banda, né? O repertório da banda, esse louvor aqui, né? Deus, é uma mensagem bem abençoada, né? Ela fala, valorize o que Deus te deu, né? Valorize, né? Se você tem o dom de pregar, né? Continue pregando. O meu amigo, né? Aqui o Isaías, né? Pregando a palavra, né? Da estudo bíblico também, glória a Deus, fico feliz de ter falado isso aqui, né? Que assim, né? Quanto mais a gente aprende, né? Deus quer que a gente passe para os outros também, né? O evangelho não é só para mim, né? Não é só para o pastor, não é só para o pastor Alex, não. O evangelho a gente já vai aprendendo com Jesus e Deus quer que a gente faça discípulos, né? Nós estamos na caminhada faz um tempinho já aí e Deus não quer que eu fique para mim a palavra, não. Eu tenho que passar para os outros também, quem está iniciando na fé, né? Os irmãos estão voltando também, temos que não só ajudar em oração, mas também com a palavra, né? A vez não somos juízes, mas somos ajudadores, né? Amém. Somos professores de Jesus, né? Então Deus quer que a gente faça, ensine o povo a palavra, né? Então esse louvor fala isso, né? Valorize o que Deus te deu, né? Continue pregando, continue orando, continue louvando, continue dando um abraço, né? Dizendo Jesus te ama, né? Às vezes também o teu próprio testemunho de vida, né? A tua vida vai ser uma pregação, né? Pedro, quando ele passava, as pessoas falavam, ali vai o homem de Deus, né? Não precisa falar nada, só o testemunho dele, né? E a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava, né? Tamanha era a unção daquele homem, né? Então, e eu e você possamos ser como Pedro, né? Onde nós passarmos, possamos ser conhecidos como servos e servas do Altíssimo, né? Serva de Jesus Cristo, né? Então valorize aquilo que Ele te deu, né? Valorize, pois Jesus está voltando, né? Ele está voltando em breve, né? Ele tem um galardão para você, né? Você que faz a obra aí, você que faz a obra na sua cidade, no seu trabalho, né? Você que é um missionário, está no campo missionário aí, né? Continue deixando Deus te usar, né? Deus usar a tua vida com poder e autoridade, pois isso é que Ele quer nessa última hora, né? Que pessoas sejam usadas para ganhar almas, né? E Bíblia fala, mas vale, o que vale ganhar uma alma é ganhar o mundo e perder a salvação, né? A gente às vezes quer ganhar dinheiro, quer ser famoso, quer ser empresário, mas a nossa alma como está, né? Como está a nossa alma essa noite, né? Jesus quer que nós devemos salvar a nossa alma primeiro, né? E ganhar mais almas para o reino dele, né? Isso que é o mais importante. Então valorize o que Deus te deu, em nome de Jesus. Valorize, valorize o que Deus te deu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Não deixe o inimigo roubar o que é teu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Se você canta, se você prega, se você ora para curar, se profetiza, é agora que eu quero te falar. Valorize, valorize o que Deus te deu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Não deixe o inimigo roubar o que é teu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Os dons preciosos que você herdou veio de Jesus Cristo Salvador. Os dons preciosos que você herdou veio de Jesus Cristo Salvador. Valorize, valorize o que Deus te deu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Não deixe o inimigo roubar o que é teu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Que passou, passou, passou e jamais irá voltar. Não desista, meu irmão, hoje a tua vida Jesus quer restaurar. Valorize, valorize o que Deus te deu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Não deixe o inimigo roubar o que é teu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Se você canta, se você prega, se você ora para curar, se profetiza, é agora que eu quero te falar. Valorize, valorize o que Deus te deu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Não deixe o inimigo roubar o que é teu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Mas valorize, valorize o que Deus te deu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Não deixe o inimigo roubar o que é teu. Valorize, valorize o que Deus te deu. Valorize. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Ana Simão, glória a Deus. Rejane Oliveira, acho que já tinha falado. Glória a Deus.
O irmão teria um testemunho para acrescentar a nossa fé e a fé do pessoal que está em casa, aqueles que... Um testemunho tipo assim, que o irmão olha e diz assim, olha, esse testemunho, ele é resumido, né? Não é um testemunho de vida, né? Enorme, mas é um testemunho assim, ó. Esse testemunho vai tocar no coração de muitas pessoas. O senhor teria para nós, para dividir com o pessoal de casa? Irmão, olha só, eu sou de uma família de interior, na Divância, uma família lá de Tavares, uma cidade extremamente pobre. Minha família mais pobre ainda, meu pai é agricultor, meu pai já dorme no Senhor já faz 3 anos, perdi meu melhor amigo, a saudade bate no peito, mas a gente tem a certeza de encontrar com ele nos ares. E o meu pai, ele foi, de todas as pessoas que eu conheço, assim, sabe, conheço bastante gente, o meu pai foi a pessoa mais sofrida que eu conheci na minha vida e também foi a pessoa mais alegre, mais generosa que eu conheci nessa vida, foi meu pai, sabe? Ele passou por N dificuldades, ele foi corrido de casa, foi com 7 anos, não tinha onde morar, ele foi pedir asilo por uma tia, a tia deixou ficar lá. E então, meu pai casou cedo, naquela época se casava muito cedo, né? Meu pai casou com 17 para 18 anos, minha mãe 16 anos, constituíram uma família, 12 filhos, tudo com I, tudo com I, Ildomar, Iltomar, Somar, Isaías, Iara, Elisete, Ivana, aí depois tem o Jota, tem o Jair, tem a Samaia, tem a Simone, eu sou mais novo, e tem o Jairo, né? E meu pai sempre muito trabalhador, muito dedicado, não conhecia Jesus, né? Não conhecia lá naquele interior lá. Eu conversava muito com meu pai. E o segredo hoje para essa geração que está me escutando, de jovens, escute vossos pais, isso é honroso, sabe? Escute as pessoas que estão na tua volta. A gente escuta pessoas que estão, eles não sabem nada da tua vida. Escute a pessoa, o teu pai, coisa boa é tu ter um conselho de uma pessoa mais velha. Verdade. E lá em Tavares, irmão, não tinha luz, não tinha água encanada, a água era de bomba, era tudo muito rústico, tudo muito, sabe assim? E aí, meu pai, ele falando para mim, olha, no meio da mesa tinha uma lamparina com querosene, uma noite de inverno fria, e ali então, os filhos, eu não era nascido, os filhos tudo, aqueles alemãozinhos, tudo em volta da mesa ali, bagunçando, trepidando aquela mesa, aquela lamparina cai, e aquele líquido vai por cima da minha irmã Yara, essa que mandou aí, e ela é queimada, sabe, ela é queimada assim, e tenta imaginar isso, se eu estou falando uma coisa de mais de 40 anos atrás, mais de 40 anos, não existia carro, não existia nada, tudo que tu pode imaginar de tecnologia não tinha nada. E ali, o meu pai falou isso para mim quando estava vivo, ele disse que foi uma das piores noites da vida dele, porque a Yara ficou queimada e ficou tudo muito carne viva, né? E ele, querendo ajudar, acudir a filha, não teve como acudir, né? E ela toca por detrás dele e diz, pai, não está doendo. E o pai dizendo, mas estava muito. E ele disse que naquela época o homem se apresentava como forte, que não podia chorar. Meu pai, ele vai para um canto sem conhecer Deus, né? Sem conhecer Deus. Ele vai para um canto e diz, e ora com Deus, e começa a chorar. Deus, tenha misericórdia da minha filha, guarda ela. Deus, envia socorro de algum jeito, de alguma forma. Irmãos, uma coisa é a gente pedir socorro para pessoas que estão... Uma coisa é tu pedir socorro no meio de um nada. Esse há 45 anos atrás, sabe? E meu pai teve uma conversa com Deus ali. No outro dia, passou-se o ônibus, minha irmã foi levada para a cidade mais próxima, Mostardas, né? E ali então ela ficou hospitalizada e poderia ter dado infecção generalizada, poderia ter uma série de coisas sobre a vida dela. Mas Deus honrou e a minha irmã ficou viva, ficou curada. Pouco tempo depois, né, que aconteceu isso, meu pai uma vida extremamente difícil, trabalhosa, criado no fio da espada, sabe? Ele
a plantação era toda tirada de carreta da roça. Era uma coisa absurda de fazer, umas coisas assim que tu não acredita. Eles não eram nem trabalhadores, eles eram escravos do sistema, sabe? E aí o meu irmão mais velho, ele era o braço direito do meu pai, o irmão Hildo, né? E ele, ali naquela situação ali, né, vendo o pai passar pelo trabalho, meu pai fez algumas plantações boas e pensou, poxa, ele comentou, não que ia comprar, eu vou comprar, vou tentar, quem sabe se Deus me desse um caminhãozinho, alguma coisa. E aí pessoas ficaram sabendo e foram até a casa do meu pai para dar oferecer para o meu pai. Só que meu pai não tinha falado nada, apenas conversa de boca a boca. O meu irmão mais velho, vendo aquilo ali, ele se maravilhou, porque aquilo para ele era uma Ferrari. Imagina, uma coisa era incompreensível para ele. E ali então ele pensou, eu vou lhe dar uma olhada naquele caminhão. Ele foi ali, ele pegou aquele caminhão, olhou, começou a olhar, ele ligou a chave, né? Ligou a chave, viu que ligou, estava no neutro, tirou, ele engatou uma ré, um caminhão pesado, ele engatou, conforme ele engatou, ele deu uma ré, e ele passou por cima do meu irmão, que era o mais novo por mim, matou na hora, não tem esse... as cenas que meu pai falou assim, meu irmão falando para mim, quando chegou em casa, ele disse que viu a expressão de dor do meu pai, pegando o corpinho dele, botando na bomba, tem esse, a minha mãe ficando 6 meses, a minha mãe ficando variando de noite, meu filho, escutando o choro dele, não? Irmãos, eu conheço a história em detalhes e eu não estava lá. Imagina, eu conheço em detalhes e eu não estava lá. Meus irmãos falam tudo. E ali, hoje dorme no Senhor, né? O irmão Camilo, esse foi obreiro da nossa igreja, Assembleia de Deus aqui, alguns irmãos. Ele chegou no meu pai e falou assim, Zé, eles eram primos, tá? O evangelho tinha chegado em Tavares, eles eram primos, Zé, se tu não deixar eu orar pela Maria, naquela época, irmão, não se podia ter contato. Às vezes a gente está falando de um tempo disso, não se podia. Se tu não deixar eu orar pela Maria, se tu não deixar eu ministrar a palavra sobre a vida dela, ela vai morrer. Não tem, a tristeza vai bater. E o evangelho é algo real, irmãos. O evangelho é algo real, meu irmão. É real. Esse irmão chegou nos pés da cama e começou a ler a Bíblia para ela. E começou a orar pela vida dela. E aí, irmãos, quando as nossas forças se acabam, quando o nosso ânimo se acaba, quando a gente pensa que vai morrer, quando a gente pensa que vai dar tudo errado, Deus sempre tem uma vírgula, Deus sempre tem uma nova história, Deus sempre tem, sabe assim, aquela tragédia sem precedentes, algo assim, ó, foi o combustível para minha mãe arrumar forças em Deus. Você que está escutando essa palavra nessa noite, eu te convido a conhecer minha mãe, te convido a conhecer minha família, a ir no setor, a verificar. É sempre importante verificar aquilo que as pessoas falam, sabe? E isso que aconteceu na vida da minha mãe, eu não era nascido. A partir daquele momento a minha mãe saiu de Tavares, veio para Rio Grande, ela aceitou Jesus lá, foi batizada lá, e toda a família se converteu, se prostrou diante daquele que só Ele que pode curar os nossos traumas, irmão. Só Ele pode curar as nossas mágoas. E o ser humano, né, ele foi criado para adorar a Deus. Ele foi criado para adorar a Deus. Quando eu não adoro Ele, quando eu ocupo o meu tempo, a minha vida, a gente tem hoje, irmãos, algo extremo. As pessoas estão ocupando tempo excessivo com os celulares, estão se esquecendo de conversar, estão se esquecendo de trocar experiências. Quando eu esqueço de trocar experiências com Deus, a tristeza entra, a depressão entra, a angústia entra, a raiva entra, o descontentamento entra. Mas quando eu dou vazão para o Espírito Santo, ele pega qualquer pessoa, pode ser um desconhecido que for, e ele coloca e faz um vaso, como o irmão que falou. Glória a Deus, aleluia. Chegamos a 19:25.
Aqui tem o Vladimir. Olha, meu amigo Isaías do Amaral, forte abraço direto de Fortaleza também. Esse rapaz aí, ele é uma bênção, sabe? Ele tocou lá no nosso setor. Esse aqui, ele toca muito. Eu era pequeno, ele toca gaita, toca bateria, toca baixo. Estou aprendendo. Ele toca. Ele tem um dom de Deus. Ele tem um dom de Deus, isso que Deus dá, né? E o Vladimir, esse aí, ele tem esse talento. E eu vejo assim, eu oro pela vida dele, sabe? E ele saiu do Sul, mas o Sul não saiu dele. E a igreja também não saiu dele, né? 19h26, estamos chegando ao final, né? E já queria agradecer desde já a presença do irmão Rodrigo, do irmão Isaías, do irmão David, e que esse podcast de hoje, Deus que se fez presente no meio de nós, né? Com os testemunhos, com a oração, com os louvores, e eu creio que algo vai acontecer, né? Algo vai acontecer de extraordinário na vida de alguém por intermédio desse podcast, né? É como o irmão diz, só somos mais um desconhecido, né? Mas que mostramos o amor que a gente tem por Deus, porque somos verdadeiros adoradores. Glória a Deus. A verdade é que nós somente levamos a semente até o coração das pessoas, o germinar é com Deus, e há tempo para todas as coisas. Às vezes a gente coloca a semente e nem vemos, mas Deus continua a trabalhar, né? E na hora certa o Senhor faz que a semente venha germinar e os frutos do Senhor venham a resplandecer na vida daqueles que esta noite escutaram. Glória a Deus. Não tenho palavras para agradecer os irmãos, e que Deus, né, supra as nossas necessidades, e agradeço de coração mesmo. Conversa agradável, viu? Me senti muito à vontade, uma conversa muito prazerosa. Glória o Evangelho é algo prático, irmãos, sabe? O Evangelho não é algo distante. O Evangelho é algo prático. É algo que serve para o irmão que é diferente de mim, é algo prático. Então, a gente precisa desse Evangelho em nossas vidas aqui. É verdade. E nós os cristãos, porque eu venho de outra religião, né, irmão? Eu tive 37 anos de religião. Meu Deus. Tive casa aberta por 15 anos. Meu Deus. Agora eu vou dar um pedacinho do meu testemunho, tem 2 minutos ainda. E há 3 anos atrás, eu me batizei em 2003, fui batizado evangélico. Aí naquele vai e volta para a religião de novo, porque eu me criei dentro da religião, né? Foi forte. Então, foi muito idas e vindas. Deus permitiu que eu caísse há 3 anos atrás. Eu também caí na cocaína, também perdi carro, perdi casa, perdi família, perdi tudo. E onde eu me encontrei com Deus? Na beira da praia, perto do posto de vinho da Henrique Pancada, ali não é Henrique Pancada, ali é Mauá, eu acho, né? Lá na posto de vinho ali é Henrique Pancada, encostei o carro ali e eu usava e lia essa Bíblia, que essa Bíblia eu ganhei de um pastor da Assembleia há muitos anos. E então eu sempre carreguei ela comigo. E eu usava a droga e lia a Bíblia. Eu usava a droga e lia a Bíblia. Teve cristãos que disseram assim para mim, mas tu, drogado, estavas lendo a Bíblia. Se não fosse isso, hoje eu não estaria aqui, não estaria vivo. Glória a Deus por isso. Agradeço mais uma vez o nosso Ministério Bom Samaritano, que nos ajuda a fazer esse programa. E também fazendo mais uma propaganda do Telecarinho, meu amigo Tony. O seu Tony é muito meu amigo, conheço ele há muitos anos, trabalhei com ele também. Telecarinho, no WhatsApp 32325555. Aquela mensagem de carinho, de afeto, é só procurar ali o seu Tony, que o seu Tony dá um jeitinho. No dia da mulher agora, vamos se clarear um pouco, né? Glória a Deus. Agradeço pela vida dos irmãos e um beijo no coração de cada um que nos assistiu. Compartilhem para que mais pessoas possam ver nosso podcast. Uma boa noite e um beijo no coração de cada um. Boa noite.